convido aí o pastor Humberto Duarte está aqui conosco, onde vai estar trazendo a palavra. Enquanto o irmão o pastor está se deslocando para cá, vamos estar orando aqui pela pregação, certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui, de estarmos cultuando a Ti. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos resgatar do lamaçal do pecado e que poderíamos estar em outros locais nesse momento, mas o Senhor nos resgatou. Estamos aqui cultuando a Ti, louvando a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando nesse momento o pastor Humberto, com a pregação, com a Tua palavra na noite de hoje. Que o Senhor possa estar usando como instrumento da Tua palavra, Senhor. Abençoe Teu servo, em nome de Cristo, pedimos e agradecemos, amém. Boa noite, irmãos. Semana vai caminhando, hoje sábado. E eu estou mais descansado que quinta-feira. E eu prometo não passar do tempo. É a história do pregador. Eu, por muito tempo, eu sabia quanto tempo eu tinha que pregar. Eu começava a sentir uma reação na perna, disse, epa, chegou a hora. Pois com o tempo vai passando, e eu estou naquela fase das dores, então as dores me confundem. Então dói a coluna, dói a perna, e aí eu não sei mais. Mas conta que um pregador comprava um bombom, e ele usava aquele bombom durante a pregação. Quando terminava o bombom, acabou a pregação, ele já sabia do tempo. E um dia ele meteu a mão no bolso errado do paletó dele e ele pegou um botão do paletó que tinha saído. E aquilo não acabava, ele já estava cansado. Então ele levou um tempo para descobrir até que tinha passado por essa situação. Dispensacionalismo. Eu sei que esse assunto, para algumas pessoas, pode ser muito desinteressante. E para mim é um desafio tentar fazê-lo ficar um pouco prático para a gente entender. Então, hoje à noite eu vou fazer o seguinte. Eu vou expor aquelas crenças, aquelas convicções que dentro do dispensacionalismo elas são inegociáveis. O dispensacionalismo crê nisso e não abre mão. E eu vou terminar fazendo uma leitura do profeta Amós e do livro de Atos. Nós vamos ver na prática um exemplo de como pensa o intérprete das Escrituras, orientado por essas verdades do dispensacionalismo, e aquele que tem outra forma de pensar, no caso, o aliancista. Então, inicialmente, eu quero pontuar essas crenças que fazem parte do dispensacionalismo. São convicções essenciais. São aquelas crenças que o dispensacionalista não abre mão. Não tem barganha, não tem troca, absolutamente nada. É o mesmo que dizer o que está no coração do dispensacionalismo. O cerne do dispensacionalismo. Essa palavra sozinha parece não dizer muitas coisas. Mas a partir do momento em que a gente consegue pontuar essas convicções, o entendimento vai facilitando e a nossa própria leitura da Bíblia passa a ser influenciada por essa convicção. E uma vez que você tem uma boa interpretação, você vai ter uma boa aplicação do texto bíblico. Se você consegue entender o que o texto está dizendo, você vai conseguir aplicar o texto. Geralmente a gente faz duas perguntas para o texto que a gente está lendo. Por primeiro, o que isso quer dizer? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 11. Paulo diz, e faço esta oração, que o amor dos irmãos aumente mais e mais
que transborde em percepção e discernimento, para aprovar as coisas excelentes para a glória de Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Numa frase simples: a oração de Paulo em favor dos filipenses. Mas o que ele está orando pelos filipenses? A oração de Paulo pedindo que o amor cresça mais e mais pelos filipenses. Mas o que isso... Aí a segunda pergunta: o que isso tem a ver comigo? O que muda na minha vida saber que Paulo orava pelos filipenses? A gente pode dizer, problema de Paulo. O que eu tenho com isso? Mas se a gente entende que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para a nossa instrução, então eu preciso fazer essa segunda pergunta: o que esse texto tem a ver comigo? E aí eu posso fazer algumas perguntas de aplicação. Primeiro, eu busco entender o que o texto está dizendo. É olhar o que o texto está dizendo simplesmente. Aí eu pergunto: eu tenho orado por minha congregação na mesma frequência que Paulo tem orado? O que eu tenho pedido por minha congregação? Eu tenho orado por minha igreja pedindo que o amor aumente mais e mais, ao ponto de transbordar? Eu tenho desejado que os irmãos, crescendo em amor, aprendam a aprovar as coisas excelentes para a glória de Deus? Você conseguiu acompanhar a minha ideia? Posso dizer que eu fui rápido demais. Mas você tem o desafio: o que a Bíblia diz, o que o texto está dizendo, e o que o texto tem a ver comigo. Porque não é só uma história, não é só entender o que foi dito lá. Eu preciso saber o que foi dito aqui. Agora, se eu interpretar errado, eu vou aplicar errado. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um caso bizarro, absurdo. Há muitos anos atrás, eu ainda tenho esse vídeo em algum lugar do meu computador, uma reportagem feita por um repórter da Rede Globo, com relação de um caso, em algum lugar, não sei nem onde era mais, que o camarada que estava interpretando as escrituras, ele não sabia nem ler. Então ele leu sem pontuação, vai e adultera com ela. Lembra disso? E entrevista o marido da mulher, um negócio assim. Então, porque Deus mandou fazer o quê? Aí o repórter disse: não, mas aqui tem uma vírgula, não sei o quê. Aí ele diz assim: foi bom você tocar nesse assunto. Gente, ele não sabia ler. O primeiro passo. Então, você interpreta errado, você aplica errado. Você entende as escrituras. Imagine uma pessoa lendo assim: e foi lá Judas e se enforcou. Opa! É para eu ir me enforcar? Então você tem que prestar atenção, ler no jeito que está no nosso português, para perguntar o que isso aqui quer dizer. Se eventualmente tem alguma palavra que você não entende, pega um dicionário. Se é um termo teológico, liga para o pastor: pastor, cadê seu dicionário? E hoje tem muitos recursos na internet, tem dicionários, tem livros, etc. Aí você entende, e aí você vai poder, cada texto da Bíblia, cada parágrafo da Bíblia, você pode resumir num assunto e alguns complementos desse assunto. O que a Bíblia está dizendo? A oração de Paulo. Mas o que ele está dizendo sobre a oração de Paulo? E você resume o texto bíblico e a ideia já está ali. Mas o outro passo é você trazer para a sua vida. Porque se você interpreta errado, você vai aplicar errado. Então, por isso que a gente não vai logo para a aplicação. A gente tem que entender a interpretação, para não misturar as coisas e chegar à conclusão errada. Então, esse é um ponto muito significativo que o dispensacionalismo preza muito. Muito.
e é o coração desse sistema. Lembrando que o dispensacionalismo passou por 3 momentos: o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado e, nos últimos anos, o que eles chamam de o dispensacionalismo progressivo. Tiveram, assim, algumas pequenas mudanças. O dispensacionalismo clássico teve algumas interpretações nos seus detalhes um pouco equivocada, e o dispensacionalismo revisado refinou, melhorou, explicou melhor esses argumentos. E o progressivo acrescentou uma ideia basicamente na questão do reino de Deus, que foi inaugurado por Jesus. Já é o reino, mas ainda não, porque está faltando a concretização do reino de maneira definitiva. E essa perspectiva desse homem chamado Ryrie, cuja autoria da Bíblia, chamada Bíblia Anotada, que é produzida pela Mundo Cristão, é uma excelente Bíblia de estudo. Você pode aprender bastante usando essa Bíblia. Então, na mente dele, tinha 3 coisas que eram inegociáveis. A primeira coisa, no entendimento dele, tem a ver com a distinção entre igreja e Israel. Isso é clássico no dispensacionalismo. Entender o que é igreja e Israel, entender que essas 2 entidades ou organizações permanecem distintas dentro do plano de Deus. Então, deixa de ser dispensacionalista quando você quebra esse entendimento. Quando você entende que a igreja substituiu Israel. Quando você entende que Israel não tem nenhum papel profético, Deus não tem nenhum plano para aquele povo, hoje é só a igreja e tal. Uma segunda coisa é a hermenêutica, isso que eu já falei, enfatizei, não é? Você pega o texto, você tenta entender o contexto que ele foi escrito, quando ele foi escrito, quem foi que escreveu, por que ele escreveu. E se você lê as escrituras com calma, você consegue perceber isso. Quem é que está escrevendo aqui? Se a leitura está nas epístolas, você identifica rapidamente, porque o autor se apresenta. Agora, por que ele escreveu? Aí você vai perceber na leitura. Às vezes é para agradecer, às vezes é para resolver algum tipo de problema, às vezes é para dar uma instrução específica, e aí você consegue entender por que foi escrito. Mas onde é que estava o autor? As epístolas, se você consegue ler o livro de Atos, dá para encaixar as epístolas ali, naquele momento. E hoje tem até Bíblia cronológica. Os eventos são colocados dentro, encaixados, e você faz uma leitura paralela, cronológica. Por exemplo, Atos 16, quando fala da segunda viagem missionária. E se Paulo escreveu alguma carta aqui, vai aparecer ali já para você ler, e assim por diante, não é? Então, eu quero destacar algumas crenças essenciais. Aqui, colocamos 6 crenças que nós vamos distinguir. Muito disso do que eu repito muito. O significado do texto. A prioridade de entender o texto e o seu significado. É muito comum alguém pegar um texto fora do contexto e fazer uma aplicação. Muito comum, e você já ouviu isso, a letra mata e o espírito vivifica, certo? E a pessoa usa isso para dizer que você não precisa estudar, né? Ou para criticar quem está estudando. Se de repente tem um irmão na igreja, ele começa a estudar teologia, ele começa a fazer um curso ou coisa parecida, aí o outro a gente não sabe se ele está sendo profeta ou se ele está sendo invejoso. A letra mata. Mas a ignorância também mata, não mata? Então é melhor morrer com a letra do que morrer na ignorância. Viu? Mas então, é fora do contexto. A pessoa está um entendimento errado, ele vai aplicar errado. O texto não está falando nada disso,
para alguém não estudar, fazer um curso ou coisa parecida. Então, o princípio ensinado e fortalecido pelo o dispensacionalismo é que o significado principal, essencial de um texto bíblico, de uma passagem que você tem na sua Bíblia, deve ser encontrado na própria passagem. O sentido prioritário, primário, está ali. O Novo Testamento, por sua vez, não tem a função de reinterpretar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, isso. De modo que tenha ou possa declarar ou entender que aquilo não tem validade, ou seja, cancelar aquela intenção original do autor que escreveu aquele texto. Então, o Novo Testamento não tinha essa pretensão quando os autores bíblicos escreveram. O texto, seja do Velho Testamento, seja do Novo, ele tem um significado essencial. Ah, mas tem fulano que pensa diferente um do outro. São interpretações. E nesse caso, uma das partes pode estar errada ou as duas. A interpretação do texto, mas não o texto. O texto tinha sempre um sentido. Exemplo, e nós vamos voltar para esse exemplo no final. Se um profeta do Antigo Testamento, maior ou menor, prometeu, anunciou, proclamou para a nação de Israel que Deus iria restaurá-los, iria restaurar a nação, o dispensacionalista simplesmente pergunta: o texto realmente permite transformar essa promessa em algo exclusivamente espiritual para a igreja? E a resposta tende a ser não. A menos que o próprio texto faça isso, que é muito difícil. Então, se você tem lá no Velho Testamento, especialmente os livros proféticos, se tem um texto que fala sobre Israel, a restauração de Israel, e eu, como professor pregador do Novo Testamento, eu cancelo aquilo. Olha, tem um texto muito lindo no Antigo Testamento do profeta Ezequiel, capítulo 37. Vocês lembram disso? Que é o vale de ossos secos. O profeta tem uma visão. E ele contempla um vale de ossos secos. Esqueletos. De um exército derrotado. E aí na visão Deus diz para o profeta: ei, prega. Toda vez que eu penso nessa passagem, eu fico com pena de Ezequiel. Se a gente que é pregador acha difícil pregar para vivo, só porque um ou outro dá um cochilo, imagina você pregar para um monte de vale de ossos secos. Deus prega. E o profeta começou a pregar. Muitos pastores no início do ministério, para treinar a pregar, via para o salão assim, quando não tinha ninguém, e pregava para os bancos. E pregava muito bem. Então o profeta Ezequiel fez exatamente isso. Ele começou a pregar para aqueles ossos secos. E daqui a pouco uma coisa começou a acontecer. Houve barulhos, juntas se ligando, músculo, e houve uma restauração daqueles ossos. E o profeta, o Espírito de Deus, entrou naqueles corpos ressuscitados e deu vida. Isso é uma pregação muito boa para a igreja, para reavivar, para despertar. Mas o que o texto está dizendo é que Deus vai restaurar Israel, a nação. Sabe onde o profeta Ezequiel estava? Ele estava na Babilônia. Ele era um profeta no cativeiro. O povo estava triste, desanimado. 70 anos eles vão ficar lá. E Deus usou o profeta para dizer: ei, calma, tenho esperança, Deus vai restaurar
esse povo. Deus vai restaurar essa nação. Deus vai trazer de volta essa nação. Agora, eu no Novo Testamento não posso pegar um texto e dizer, olha aqui, ó, nós estamos anulando aquela profecia que foi dada para Israel, porque agora a igreja é um novo Israel. E tudo que tinha de acontecer já aconteceu em Cristo. Não tem nada mais para acontecer, porque a igreja cancelou. Você está percebendo a lógica? E essa é a lógica do aliancismo, não é a lógica do dispensacionalista. Então o dispensacionalista preza, ele cuida para que o texto, a prioridade do significado do texto prevaleça. E não vai haver nenhuma quebra, de fato, dessa questão. Se houver uma reinterpretação, ou um texto do Novo Testamento que fala diferente, ok. O Novo Testamento tem autoridade para fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, como é que um dispensacionalista entende os tipos, a tipologia. Tipologia é aquelas coisas do Antigo Testamento que apontavam para uma coisa lá na frente. Você lembra daquela ocasião que, por rebeldia do povo, Deus enviou serpentes para mordê-lo, picá-los? Lembra disso? E o povo estava morrendo. E aí Deus disse para o profeta, olha, faz uma réplica aí de uma serpente, faz uma haste lá em cima, e quem olhar para ela vai ser salvo. Lembra? Ok. Até aí tudo bem. Nós não teríamos autoridade para dizer que aquela haste era um tipo de Cristo, se o Novo Testamento não dissesse. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem vai ser. Estão lembrados? Quem é que está fazendo isso? Jesus. Não é a igreja que está dizendo, ei, aquilo lá é um tipo de Cristo. Não. O Novo Testamento está dizendo. Então, o intérprete da Bíblia não tem que inventar. Ele tem que simplesmente seguir o roteiro, sempre priorizando o texto. Porque o Novo Testamento não tem essa pretensão de anular. E tem coisas que só significaram ali e pronto, acabou, e está tudo certo. Eu não tenho que procurar um significado no Novo Testamento para cada coisa que aconteceu ali. A revelação de Deus, ela tem uma progressão até chegar no ápice, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus Cristo, do Calvário. Segunda crença. Israel e igreja não são simplesmente a mesma coisa. O que o sistema rejeita? A igreja tomou o lugar de Israel. O dispensacionalismo não aceita essa afirmação de forma simples, como é apresentado. E por que o dispensacionalismo não crê dessa maneira? Israel continua possuindo identidade e significado dentro do plano de Deus. Existem promessas que foram dadas especificamente a Israel. Em Romanos capítulo 11, quando Paulo está descrevendo, você pode entender com mais detalhe ainda essa questão. E Paulo diz assim, elas são irrevogáveis. Como eu mencionei ontem, a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança incondicional. Deus prometeu e disse para Abraão, Abraão, não depende de você, eu vou cumprir. Eu vou fazer. Eu vou te dar terra. E você vai ser uma nação onde muitos serão abençoados por meio de você. Aí hoje eu não posso dizer que Deus mudou de ideia. Eu não posso cancelar isso. Agora, se outro lugar do Novo Testamento, Jesus dissesse, olha gente, aquilo lá já foi, vamos embora para diante agora. Mas não há isso. Então eu tenho que esperar que vai acontecer.
eu tenho que entender que Deus não estava jogando palavra fora. Ele estava sendo claro. Eu vou fazer isso com vocês, Israel. E depende de mim. Outra verdade relacionada ao mesmo tema, com relação a Davi. Deus prometeu o trono para Davi. Deus prometeu um reino, usando a nação de Israel para ser uma influência entre as nações. Então Deus vai igualmente cumprir essas promessas. Né? Então as promessas feitas à nação de Israel, no presente elas continuam relevantes. E existe, na expectativa dispensacionalista, uma restauração do Senhor na nação de Israel. Deus vai ainda fazer um grande milagre. Provavelmente o grande acontecimento vai se dar na tribulação. Porque a tribulação vai ser Deus tratando com o seu povo. E nesse período, 144 mil judeus pregarão o reino de Deus. Né? E eles vão clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor, vão reconhecer o Senhor Jesus. Então, esse é uma verdade central no pensamento dispensacionalista. Essa distinção não quer dizer que nós não gostamos, não valorizamos Israel. Não é uma separação total, mas a identificação simples. Igreja é fundamental no plano de Deus hoje. A igreja é a agência de Deus para proclamar e estabelecer o seu reino, mas Israel está aguardando, do ponto de vista de Deus, não do deles, o cumprimento de promessas que foram feitas e ainda estão em aberto. Então, isso é chave para o dispensacionalista. Se nós tivéssemos que reduzir duas convicções, duas crenças para o dispensacionalismo, eu ficaria com essas duas. Distinção de igreja e Israel. Povo de Deus, Israel aguarda cumprimento profético. Igreja como agência de Deus hoje. E a questão da hermenêutica. Interpretação literal das Escrituras, considerando o texto de fato como nós temos ele, como foi apresentado. Outra crença, outro entendimento relacionado às convicções do dispensacionalismo é que as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas. Aí nós temos 3 exemplos. Abraão 12, 15, 17, nós já mencionamos. A aliança de Davi de um reino. A nova aliança de Jeremias 31. Né? Jeremias diz que Deus ia dar para o povo um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne, um coração quebrantado. Novamente falando da restauração. Essa chamada aliança, é interessante essa aliança, porque ela vai ser cumprida, mas a igreja usufrui dessa aliança. Por quê? Por causa da regeneração produzida por Jesus Cristo, mediante a regeneração do pecador. Tá? Então, a nova aliança, nós participamos dela, e Hebreus vai dizer exatamente sobre isso. Embora, dentro do dispensacionalismo, alguns até discordam disso. Mas a igreja usufrui dessa restauração produzida por meio da regeneração. Se Deus fez promessas específicas e incondicionais a Israel, o que impede Deus de cumpri-las literalmente? Não é? Essa pergunta sustenta boa parte da estrutura dispensacional. Vocês lembram que Israel sumiu do mapa? Quer dizer, lembra não, a gente lembra da história, né? 1948, a ONU reconheceu Israel como nação. E aí eles voltam, e é uma nação poderosa, tem a Guerra dos 6 Dias, uma série de histórias.
Então hoje nós entendemos Israel como nação. Mas você sabe que o dispensacionalismo é antes de 1948? Então hoje, no certo sentido, está muito mais fácil de acreditar na restauração de Israel, porque a nação já existe. Agora imagina os pregadores, os crentes antes de 1948, quando falava de restauração. Parecia impossível. Uma nação minúscula num contexto totalmente adverso. E de uma maneira milagrosa. Inclusive o brasileiro que assinou, Oswaldo Aranha, o documento na ONU, né? Alguns dizem que ele era até antissemita. Por alguma razão política, alguma coisa misteriosa aconteceu, e ele foi um camarada que assinou esse documento para a restauração. Então veja só, se uma coisa parecia difícil ser cumprida para aqueles crentes que viviam antes de 1948, nós temos muito mais chances. Nós estamos vendo o papel da nação de Israel hoje, a presença. Você já percebeu o quanto esse assunto ocupa a mídia? Você já assistiu algum telejornal que não aparecesse alguma coisa de Israel? Raríssima são as exceções, né? É um povo com descobertas científicas extremamente poderosas. Pessoal que gosta de catalogar, área de tecnologia, na área da medicina, na área da agricultura, né? Uma série de coisas. Israel fez florescer o deserto. Alguns acham até que Isaías, o cumprimento do profeta Isaías, eles plantaram no deserto. É uma nação odiada e uma nação amada ao mesmo tempo. E os aliados de Israel, no certo sentido, parece que têm tido uma misericórdia a mais. Então tem um mistério esse povo não ter desaparecido, gente. O holocausto. Aliás, antes do holocausto, quando Moisés estava lá no Egito, lembra? Já era uma naçãozinha mais ou menos. Quando ele nasceu, o faraó disse: ei, vou acabar com esse negócio. Tentou liquidar a nação, matando as crianças. E Deus reverteu o coração das parteiras, mentindo depois: não, é que as mulheres hebreias são muito ligeiras, quando a gente chega lá a criança já nasceu. Lembra da história de Esdras, Mardoqueu, aquele pessoal que tentaram, no tempo do rei Assuero, tentaram liquidar a nação. Holocausto, perseguição. E os judeus estão por aí. Tem muito judeu no Nordeste, descendente de judeu no Nordeste, inclusive no Ceará. Tem gente que trabalha fazendo essas pesquisas. Um parêntese, se você gosta do assunto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem uns 3 documentários sobre judeus no interior do Rio Grande do Norte. Judeus que vieram fugindo da Inquisição e adentraram pelo Ceará e outros lugares aqui do Nordeste. Mas o povo não acabou. Deus tem um plano para essa nação. Isso não faz os judeus melhores do que ninguém, viu? Não tem nada a ver com isso. Tem um amigo que morou 2 anos em Israel. Ele disse: olha, é um país seguro, mas é um país liberal, cheio de ateu, como outro qualquer. É difícil você ser cristão lá. Não tem isso, não. O governo tolera o cristianismo, sabe por quê? Porque o cristianismo dá milhões e milhões com turismo. Esse meu amigo trabalhou como guia turista. Aí eles visitam um vale que possivelmente foi o vale da luta de Golias e Davi. Aí o turista cristão, ignorante muitas vezes, fica pegando pedras porque ele pensa: papai, vai que é uma daquelas que Davi acertou a cabeça do Golias. Aí sabe o que ele disse?
Todo ano o governo tem que repor as pedras. Ele tem que repor as pedras porque o pessoal vem, está levando. E vai que alguém levou para a sua igreja, isso dá até campanha para arrecadar recursos. A pedra que matou Golias. Pode fazer até um teste aí, pastor. Vai fazer R$10 para você passar a mão na pedra. Pode ser. Mas, agora se essa ideia der certo, eu quero 10%. Mas assim, o judeu hoje, ele não é crente e ele odeia os cristãos. Pronto. Não pense que judeu gosta de cristão, não. Se ele souber que você é crente, ele não quer conversa com você. Você vai ter que se tornar amigo. Tem missionários, eu conheço missionários que trabalham com comunidades judaicas em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, eles estão há 25 anos. Levar 2, 3, 4 judeus a Cristo. É difícil. Conheci um missionário idoso, descendente de judeu. Ele ia para Porto Alegre e fazia lá uma faixa em hebraico e ficava sentado lá num banquinho que ele levava, esperando algum judeu para conversar. Ele ia na sinagoga, querendo provocar, mas eles não têm interesse no cristianismo. Então, a gente tem que entender, o dispensacionalista às vezes acha que todo judeu é salvo. Não é. Só é salvo aquele que se arrependeu e confessou Jesus como Senhor e Salvador. E esse, quando ele faz isso, ele é parte da igreja. Mas a nação tem uma função profética. Deus vai restaurar. E Deus vai reinar aqui na terra de Jerusalém, segundo as promessas bíblicas. Agora, a gente não precisa iludir e achar que o judeu é amistoso, é bonzinho, é pecador igual os outros. É igual, sem dúvida, viu? Porque às vezes cai no outro extremo. Mas essa distinção, baseada no fato de que as promessas que foram feitas no Antigo Testamento serão cumpridas em Cristo. Romanos capítulo 11. E assim todo Israel será salvo. O dispensacionalista entende que essa conclusão decorre das crenças anteriores. Se as promessas feitas a Israel permanecem válidas, então Israel possui um papel futuro. Romanos 11 é lido como evidência de uma futura nação redentora de Deus, de uma ação redentora de Deus em relação a Israel. Então a nação vai ter um futuro. Deus tem um propósito para esse povo. Passando mais uma. O reino possui uma dimensão futura. Aqui que eu mencionei anteriormente sobre como é que o dispensacionalismo ao longo da história entendia essa questão do reino. Então, as promessas que foram feitas a Israel de um reino literal, um reino terreno, não foi ainda realizado, cumprido completamente essas promessas, na era presente. Então, Cristo voltará e haverá um reino futuro. Apocalipse 20 é um texto que a palavra 1000 anos aparece várias vezes, exatamente mostrando o tempo ou reino de 1000 anos. Um reino literal. Agora, o dispensacionalismo clássico, ele tinha uma ênfase muito grande nesse reino futuro, ele só olhava para o futuro. É só lá. O revisado deu uma reformulada e o progressivo concluiu. O reino já foi inaugurado por ocasião da presença de Jesus nesse mundo. João Batista diz, olha, o reino está próximo. Com Jesus, o reino chegou. Mas esse reino aguarda ainda uma consumação completa.
esse reino hoje existe de uma maneira diferente do que nós aguardamos, ou seja, um cumprimento literal. Tá? As alianças que o Senhor tinha feito lá com Davi, anunciada pelo profeta Jeremias, ainda faltam ser cumpridas, até chegar o que nós chamamos de nova aliança. 6. A igreja participa das bênçãos, mas ela não anula a nação de Israel. Então, o que é que muda no dispensacionalismo progressivo? Judeus e gentios podem compartilhar benefícios espirituais dessa promessa, dessa nova aliança, sem que isso signifique simplesmente o cancelamento ou transformar gentios em Israel. Os gentios que se converteram não se tornam judeus. O participar dessas promessas não tem o poder de fazer isso. Né? Mas aquela aliança, a nova aliança, como fala o profeta Jeremias, ela é cumprida em Cristo e ela alcança, abençoa, abarca os gentios por meio de Cristo. Então, em Cristo, nós somos participantes daquela aliança onde tem um coração de carne, não é mais um coração de pedra. Onde nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo da nossa vida. E nos dá o privilégio de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. Não é? Então, o que é que permanece? Os dispensacionalistas progressivos reconhecem que os gentios e a igreja participam atualmente de aspectos das promessas. Mas isso não significa, em sua perspectiva, que Israel deixou de existir teologicamente. A primeira vez que eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo, olha, Israel não tem nenhuma função profética. Eu disse, como assim? Eu nunca tinha ouvido. Eu só conhecia batistas, eu tinha aprendido assim. Israel não tem nenhuma participação, não tem nenhuma função. Deus não tem nada. É outra nação como outra qualquer. É uma nação qualquer. Não tem nenhum significado. Mas a Bíblia não diz isso. E aquelas promessas? Aquelas coisas? Ah, não, o Novo Testamento anulou. Isso é muito simples dizer isso. E mesmo usar alguns textos que não são. Tem um outro material que é você examinar os textos do Novo Testamento que tratam do dispensacionalismo e você compara as interpretações. Não fecha, não fecha. É preciso fazer uma ginástica para que isso possa mudar. Então, essa foi uma grande mudança, né, dentro do dispensacionalismo contemporâneo. Ou seja, a igreja participa de uma aliança que foi prometida a Israel. Este é o sangue da nova aliança. Essa aliança é inaugurada por Cristo. O dispensacionalismo, ele enfatiza a questão da hermenêutica. A minha anotação está muito pequena e eu quero... dá para ler aí, não dá? Então é o seguinte, o entendimento, né? Você pega lá o texto do Antigo Testamento, você está lendo o texto do Antigo Testamento, você quer interpretar. Então você vai considerar o contexto histórico daquela passagem, você vai considerar a gramática daquela passagem, você vai ler considerando as vírgulas, os mandamentos, você vai observar todos os detalhes daquele texto, você vai descobrir o que o autor queria dizer, porque ele escreveu para uma situação real, um contexto que existiu para pessoas ou comunidades que ele tinha endereço correto. Né? E você vai descobrir, então, essa intenção, a revelação posterior dessa verdade, o que foi como ela desenvolveu,
e o cumprimento daquilo. E a conclusão que a gente tem é o seguinte, que o cumprimento de uma profecia nunca anula o sentido original. Ela não cancela aquilo que aconteceu, não é? Então, um dos pontos principais de divergência dentre os dois sistemas, aliancismo e dispensacionalismo, é que entende que o Novo Testamento, o aliancismo, redefine o Velho Testamento. O Novo reinterpreta. O Novo dá um novo sentido até para o Antigo Testamento. Então, eles trabalham com essa situação. Tá? Então, o Novo, mas o Velho tinha a sua função. E o Novo Testamento tem a sua função. E não é o papel de redefinir ou de cancelar aquilo. Outra coisa, novamente, ontem eu falei isso, mas vou repetir. O dispensacionalismo não é uma soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Não é? É a doutrina da salvação. O dispensacionalismo não tem como alvo discutir essa questão de salvação. Tanto é que os aliancistas, às vezes, gostavam de dizer que existiam, no dispensacionalismo, o ensino de várias formas de salvação, o que não é verdade, né? Então, o dispensacionalismo, existem inúmeros textos apresentados, etc., é essencialmente uma questão de hermenêutica, a doutrina da interpretação, a arte de interpretar as Escrituras, eclesiologia, a doutrina da igreja, milênio, arrebatamento, que é escatologia. Então entraria aqui eclesiologia, entraria aqui escatologia, mas não soteriologia. Então por isso que essas discussões calvinista, arminiano ou posições parecidas não faz parte do debate dispensacionalista. Esse debate pode existir e deve existir dependendo do contexto, mas não é atrelado ao dispensacionalismo. É outra questão, não é? Então, não deve ser confundido dispensacionalismo com doutrina da salvação. O que realmente é inegociável dentro do contexto dispensacionalista? A hermenêutica, essa de interpretar as Escrituras literalmente. Israel, essa questão da distinção e do futuro para Israel. Questão da igreja, qual a relação dela com Israel? Ela não substitui, ela não cancela Israel. As promessas que foram feitas a Israel, aguardamos o cumprimento delas. E o reino, onde nós entendemos que o Senhor vai cumprir aquilo que ele tinha prometido. E a escatologia, né? Como é que vai acontecer a consumação das coisas dentro do plano do Senhor. Então, nada disso define o sistema. Então, o que realmente está no centro do dispensacionalismo? Hermenêutica, Israel e igreja. As promessas que foram feitas dentro da interpretação hermenêutica, Israel, o reino futuro, igreja, questão de arrebatamento e reino. Conclusão. O dispensacionalismo não é o mito, o engano, que o dispensacionalismo é acreditar em 7 dispensações, salvações por diferentes caminhos e um arrebatamento que permite ao cristão abandonar o mundo. Mas a realidade dispensacionalismo é um sistema hermenêutico, eclesiástico e escatológico que enfatiza a distinção entre igreja e Israel, a integridade das promessas do Antigo Testamento e seu cumprimento futuro no plano de Deus. Tá? Então, agora,
Eu vou fazer um exemplo para a gente concluir, fechar e ir para casa. Agora, amanhã de manhã, eu vou fechar com 2 questões, rapidamente. O que é... A gente vai tentar fazer um paralelo, organizar as diferenças entre um e outro. E quem estuda dispensacionalismo, eles falam muito em descontinuidade e continuidade. Ele diz que o dispensacionalismo quebra. Aí a gente vai ver isso. Mas agora, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de exercício hermenêutico com Israel. Não é a coisa muito demorada, mas eu vou pedir a sua ajuda aqui. Tem 2 textos que eu quero usar. Tem o texto de Amós e o texto de Atos. O texto original, no profeta, e como o texto foi usado em Atos capítulo 5. Então, para a gente contextualizar, Atos 15 é um texto que a igreja em Jerusalém se reúne para decidir como os gentios iam poder viver. Porque muitos gentios se converteram, o ministério de Paulo estava crescendo, e aí começaram a perguntar, como é que esse pessoal vai viver? O que é que a gente vai orientar eles? E aí então, em Atos 15, tem o primeiro concílio. Foi lá que eles decidiram que a mulher não devia usar a calça comprida, não devia cortar o cabelo. Não teve isso lá não. Mas era um concílio para decidir o que os gentios estavam chegando não deveriam fazer. Você lembra desse texto? É longo. Eram 4 coisas. E me deu um branco aqui agora. Me ajuda? 4 coisas que o concílio de Jerusalém diz que os gentios não deveriam fazer. Opa! Acordou o povo. Eu perdi. Idolatria, prostituição, carne sufocada, você que gosta de comer o frango destroncado no interior, e sangue. Meu pai gostava de pegar o frango, quebrava o pescoço dele e pendurava assim, ó. O pescoço ficava dessa grossura. Era o pedaço preferido dele. Ou você que gosta daquela galinha cabidela, que é feita do sangue. Me chama, que aí está amarrado. Não, você pode comer, estou brincando. Mas olha, 4 coisas. Ei, eu gosto... Tem adventista aqui hoje? Sei não. Eu pergunto para o adventista, ei, por que eles nos disseram assim? E o sábado? Aí sabe o que o adventista diz para mim? Está subentendido. Mas onde? Se Deus quisesse que eu guardasse, que eu deveria guardar o sábado mesmo, Ele não teria dito? Subentendido? Subentendido se fosse para judeu, porque o judeu já guardava. Agora, para alguém que não é judeu, não é nada subentendido. Ou seja, não é para você guardar o sábado. Não sei se o pastor tem isso, mas de vez em quando aparece um crente perguntando, pastor, e o sábado? Vira e mexe, e o sábado? E é engraçado, é porque ele não quer trabalhar, ele quer ficar em casa. Ele quer arrumar um jeito de não trabalhar. Então é o seguinte, vamos ver esses 2 textos para ver se a gente consegue ver um exemplo do uso da hermenêutica. Vamos ver as 2 lentes. Como é que o dispensacionalista olha e como o aliancista olha. Não sei se o Israel conseguiu colocar esse texto. Vamos lá então fazer essa leitura. Amós 9, 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Só um segundo. Olha aqui, cheio de linguagem figurada. Tabernáculo de Davi. Nos dias da antiguidade, falando de tempos anteriores, está dizendo, olha, se a gente vai descobrir o que é o tabernáculo de Davi, a gente está entendendo que o profeta está dizendo que vai ter uma restauração.
né? O Senhor vai tapar as brechas, vai erguer, restaurar, igual era na antiguidade. Continuando. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Agora nós vamos ler lá em Atos como é que esse texto foi visto, nessa reunião, esse concílio que teve lá. Atos capítulo 15, versículo 13 a 18. Eles vão citar esse texto. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, olha só, na primeira noite nós falamos que Tiago não era crente, né? Ele não cria em Jesus. Criou até uma dificuldade. Muitos anos se passaram, não muitos anos, mas algum tempo, Tiago se converteu e ele é a coluna da... Desculpa aí. E ele é a coluna da igreja. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que estas coisas conhecidas desde os séculos. Olha, então duas pessoas podem ler exatamente o mesmo versículo, o mesmo texto, no mesmo dia, na mesma versão que você tiver, e tirar conclusões opostas. E chegar a conclusões diferentes. Isso não acontece porque uma delas não ama as Escrituras. Acontece porque toda leitura passa por uma lente, passa por um óculos. Ou seja, uma hermenêutica, um conjunto de perguntas que nós fazemos ao próprio texto, na intenção de elucidá-lo, antes mesmo de percebermos que as estamos fazendo, essas tais perguntas. Então, por isso que a minha intenção, olhando para esses dois textos, é mostrar, é pegar essa profecia, Amós 9, citada por Tiago, em Atos capítulo 5, e mostrar duas hermenêuticas muito sérias. Eu não estou dizendo que o aliancista não é sério, de modo nenhum. Honesto e cristão, como de fato são. Mas leem de maneira diferente. Eu creio que essa pequena observação, esse pequeno exercício, pode nos ajudar a entender por que dispensacionalistas e aliancistas, lendo a mesma Bíblia, chegam a conclusões distintas sobre Israel e igreja. Primeira coisa, está aqui, já foi. A primeira coisa é o princípio hermenêutico que deve ser observado aqui. O que é chamado de regra de ouro do dispensacionalista é simples de proclamar, mas é muito exigente na hora de praticar, na prática do estudo bíblico. O significado original de uma passagem do Antigo Testamento deve ser encontrada na própria passagem. Ou seja, e a revelação que vem depois, posterior, pode ampliar esse sentido, mas não pode descartá-lo ou cancelá-lo, como algumas pessoas fazem.
Então, na prática, isso significa perguntar: quando o Novo Testamento cita uma profecia do Antigo Testamento, ele está redefinindo a promessa que foi feita originalmente por meio do profeta lá no Antigo Testamento? Ou ele está ratificando, confirmando um cumprimento que ainda respeita o sentido literal que o profeta anunciou? Então, a questão é: se eu vou ler as Escrituras olhando para o Novo Testamento, ele está redefinindo o Antigo Testamento. Então eu vou ter um monte de interpretações de um jeito. Mas se eu estou olhando para o Novo Testamento e olhando para profecias que foram cumpridas e profecias que ainda não foram cumpridas, eu vou ter uma observação diferente. Agora, nós entendemos como dispensacionalistas que nós não podemos cancelar ou redefinir o Antigo Testamento. Por exemplo, o texto original de Amós, como nós já lemos aqui. A profecia de Amós, ela aconteceu num contexto de juízo. O profeta está pronunciando um julgamento sobre Israel. Mas como as Escrituras sempre nos apresenta a esperança, ela termina com a palavra de esperança. Embora o profeta demonstre o juízo, o julgamento de Deus, ele fala de uma restauração. Ele fala de um cumprimento diferente. Então, nesse contexto de Amós, fica claro, sem muito esforço, que a casa, o tabernáculo de Davi, é a casa real de Davi, que está caída e está humilhada. Não tem gente no trono, não tem um reino autorizado por Deus, mas Deus está dizendo: olha, Davi vai ser reerguida. Israel vai tornar-se a ser um reino, voltará a ser um reino, vai ter um trono, vai ter domínio, vai ter autoridade sobre as nações vizinhas. Percebe que é uma promessa política e ao mesmo tempo uma promessa nacional, dirigida a um povo específico, real, que existiu. O profeta Amós caminhou no meio daquele povo, ele pregou isso para aquele povo. Então essa é uma promessa real, aconteceu ali. Tá? Agora, quando chega no livro de... Mas antes eu queria fazer uma observação aqui. Quem citou esse texto no Novo Testamento foi Tiago, certo? Agora, Tiago tinha um aplicativo da Bíblia para achar o versículo lá na hora, no celular. Ele tinha telefone daquele pessoal da igreja que sabe Bíblia mais do que todo mundo. Fulano, cadê aquele versículo? Onde é que diz isso? Não tem esse pessoal? Você não recebe ligação de vez em quando assim? Ei, cadê aquele versículo? Não sei o quê. Então Tiago não tinha isso. Parece que ele não perguntou para quem estava do lado. Como é que Tiago citou aquele texto do Velho Testamento? O que você acha que ele fez? Ele já tinha lido? Mas ele citou tão perfeito, será que só uma leitura já grava tudo? Oi? Eu perdi a sua fala. Foi? E o Espírito Santo faz isso hoje, quando você precisa de um versículo, o versículo cai assim todinho. Eu quero aprender isso, né? Não, foi não. O Espírito não faz isso não. Porque senão fica fácil demais. Eu não vou estudar a Bíblia, o Espírito que se vire. Se eu estou precisando de um versículo, que ele que me dê. Ei, Espírito Santo, eu estou triste, me dá um versículo aí. Opa! Tem uma pessoa, que eu estou conversando com uma pessoa lá no posto de saúde, e ele fez umas perguntas que eu não estou sabendo. Espírito Santo, me salva aí. Que foi que ele fez? A palavra foi. A palavra de Deus, o registro foi inspirado por Deus. O que foi que ele fez? Como é que ele sabia disso? Ele decorou, é isso que eu queria. Ele memorizou as Escrituras. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a nossa geração ficou preguiçosa.
Ninguém decora versículo mais. A gente acha que é coisa de criança, que é coisa que não tem valor. A gente precisa voltar essa prática. Nesses dias que eu estou aqui, eu estava conversando com alguém que eu não me lembro quem, e é o seguinte: eu me converti numa igreja onde memorização das escrituras era comum, frequente. E eu vim de um contexto que não tinha Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Eu fiquei tão empolgado porque eu li a Bíblia em 3, 4 meses, eu tinha lido a Bíblia toda, porque eu queria participar daquilo tudo. E antes de ir para o seminário, 2 anos eu passei naquela igreja. A gente decorou tantos textos que, para minha vergonha, mas para minha salvação, a maioria dos textos bíblicos que eu sei hoje, eu aprendi naqueles 2 anos. E sabe quando a palavra está no coração da gente, sabe o que acontece? O Espírito Santo usa, ora para encorajar, ora para exortar, ele usa a palavra. O Espírito Santo não trabalha no vazio, no nada. Olha, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? A salvação vem por meio da pregação das Escrituras, certo? Mas e a santificação do crente? A oração de Jesus, chamada oração sacerdotal. Pai, santifica-os na verdade. A tua? É a verdade. Então a gente precisa da palavra rápida no nosso coração. Antes de ter que pegar um celular, antes de ter que ligar para alguém. Você precisa. Sabe o que me humilha nesse aspecto? Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. O diabo lança a tentação. E como é que Jesus responde? Está escrito na palavra. Jesus fez o quê? Decorou, memorizou a palavra de Deus. Já pensou? Agora, se Jesus, Deus homem, sem pecado, memorizou as Escrituras e usou as Escrituras para se guardar da tentação do inimigo, quanto mais eu e você, pecadores frágeis, pequenos na fé. Não tem cristianismo sem palavra de Deus. O Espírito Santo não trabalha no vácuo. E quando você memoriza a palavra, é como se você estivesse colocando lenha na fogueira. E o Espírito Santo vai queimar essa lenha, vai arder o nosso coração, e nós vamos ter fervor pelas coisas de Deus, prazer nas coisas de Deus. Mas se nós distanciamos da palavra, nós nos privamos desse poder. O poder do Espírito Santo por meio da palavra para dar vida a um pecador, fazê-lo confessar Cristo, mas também dar santidade para um pecador que quer agradar ao Senhor. Né? Memorização. Fecha o parênteses, vamos voltar aqui por menino aqui. 2 lentes, um só argumento de Tiago. Né? Então, nesse concílio de Jerusalém, quando a questão era se os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos, Tiago cita exatamente essa profecia que a gente leu lá no livro de Amós. E aí, 2 interpretações. Vocês estão conseguindo ler aí, no quadro? Para mim é muito pequeno aqui, eu vou ler aqui. A leitura aliancista. Como é que um aliancista lê esse versículo? Ele diz assim, olha, eu falo muito nisso, mas eu quero ser justo com relação a eles, porque é um pessoal sério e estuda a palavra, tem teólogos muito estudiosos que sustentam isso. Mas eles argumentam assim: Tiago está dizendo que a profecia de Amós já está se cumprindo ali, naquele momento, através da entrada dos gentios na fé. Reconstruir o tabernáculo de Davi não é mais sobre o trono político em Jerusalém. O aliancista diz, é uma imagem espiritual para o reinado presente de Cristo, o filho de Davi, sobre um povo novo e ampliado, a igreja, que compõe gentios, formada por judeus e gentios. Então, nessa leitura, nessa interpretação, a igreja é o cumprimento daquela profecia
que foi feita por Amós. O Israel da promessa, entendido de forma espiritualizada na igreja. Não sobra, portanto, uma expectativa separada da restauração nacional para o Israel étnico, a nação. Ela já se realizou de outra forma na igreja. Ficou certo? Entendeu aí como é que ele pensa, o aliancista? Agora, olha a leitura dispensacionalista desse texto. Ele lê o mesmo texto, ele entende o mesmo argumento que Tiago usou, de outra maneira. Tiago não está dizendo que a profecia de Amós terminou aqui, hoje. Ele está dizendo algo mais preciso. A salvação presente dos gentios, sem que precisassem se tornar judeus, está em harmonia com o que os profetas sempre disseram, que um dia as nações, sobre as quais é invocado o meu nome, serão alcançadas. Ou seja, o chamado aos gentios de hoje não contradiz nem cancela a reconstrução futura e literal do trono de Davi. Ela prepara o caminho e coexiste com ele. O sentido original de Amós, um reino restaurado para Israel, continua de pé, esperando o seu cumprimento pleno, ainda no futuro. Perspectivas diferentes, por causa das lentes. O aliancista já parte do pressuposto que as profecias de Israel já foram cumpridas e acabou. Ele precisa explicar. E o aliancista entende que está em aberto algumas profecias. E aí o entendimento muda, né? Então, o que está em jogo nessas questões aqui? Não é se a igreja ela é importante ou ela é preciosa para Deus. As duas leituras vão concordar que é. Tanto o aliancista como o dispensacionalista vai dizer, não, a igreja é importante sim. Não tem nenhuma dúvida aqui. Mas a pergunta é outra. O cumprimento no Novo Testamento pode alterar o sentido original de uma promessa do Antigo Testamento? Ou deve preservar aquela profecia? Essa é a pergunta hermenêutica, que é aplicada a dezenas de textos do Antigo Testamento que se referem a Israel. Então, é o que produz essas duas perspectivas aí com relação ao futuro. Então, o centro da convicção de um dispensacionalista é interpretar a Escritura no seu sentido original. E o Novo Testamento não pode anular. Nós entendemos que a palavra de Deus é uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. E ela vai dar o norte para a vida da igreja. Por isso que nós pregamos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Por isso que nós ensinamos, porque a santificação vem por meio da palavra. Por isso que nós organizamos olha como é a organização da sua igreja. Por que tem esse monte de cadeira com um púlpito aqui no meio? Por quê? Isso é herança da reforma, sabia? Antes da reforma, as igrejas, a metade delas era um altar. Porque eles entendiam, os católicos no caso, a igreja maior, que era representante de Deus aqui. Muitas vezes o culto era feito assim, ó. Aí os reformadores transformaram aquela liturgia, não resolveu tudo, mas colocaram uma arrumação muito pequena para a igreja, muito simples. Mas ó, central. Nós estamos comunicando, olha, aqui ensina-se a palavra de Deus. Aqui se reúne uma comunidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui se reúne um povo que preza
pela palavra, que entende que essa palavra foi dada por Deus e ela tem um propósito de instruir, de educar, de corrigir, de nos preparar para o serviço eficaz ao Senhor. Por isso nós centralizamos a palavra no nosso ministério eclesiástico. E isso vai refletir nas nossas interpretações. Meus irmãos, que nunca falte aqui gente para pregar a palavra e nunca falte aí gente pronta para ouvir a palavra. Que Deus dirija as nossas vidas pela verdade que foi revelada. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero dar graças ao Senhor por olharmos por essas questões, algumas delas não tão importantes, mas sobretudo aquelas que dizem respeito a preservar, valorizar a palavra que o Senhor nos deixou, reconhecendo a autoridade dela nas nossas vidas. E eu rogo que o Senhor nos ajude a sermos fiéis na interpretação do texto e nos dê sabedoria na aplicação dele às nossas vidas. Abençoe essa igreja, esse grupo de irmãos, a serem reconhecidos como um povo que ama a tua palavra e que experimenta dia a dia o poder que ela exerce nas nossas vidas mediante a ação do teu Espírito. Ajude-nos a escondermos a tua palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Ajude-nos em nome do Senhor Jesus. Amém.